Crivella e Freixo, pobre Rio de Janeiro. Muita gente aqui lamentando esse segundo turno, mas é o que tem para hoje. Escrevi muitos anos de crônica sobre a juventude carioca. Eu escrevo desde 2003 na internet, né? Eu ganhei minha coluna na Veja 10 anos depois de começar a fazer isso. E eu escrevia muitas crônicas sobre a juventude, mostrando como aqui no Rio de Janeiro existe muito pouco amor ao conhecimento. O Freixo, aliás, disse no debate da Globo que já é uma vitória, fazer a juventude gostar de política já é uma vitória. Nós fizemos uma campanha que trouxe muito jovem para olhar para a política de outra maneira, de acreditar na política. Isso nos traz uma imensa responsabilidade, de fazer com que a juventude goste de política. Isso já é uma imensa vitória. Eu disse não, vitória é fazer a juventude amar o conhecimento, porque o amor ao conhecimento, ele automaticamente faz com que as pessoas se interessem pela política, porque elas percebem o quanto a política interfere na vida delas, na opinião delas, na experiência humana que elas têm. Então, quem ama o conhecimento acaba aprendendo política, até porque a política é uma vitrine ali de perfis, de personalidades humanas, e que, estudando aqueles comportamentos, como a gente fala, como a gente escreve, como a gente analisa, as pessoas até aprendem a ter maior desenvoltura nos seus relacionamentos pessoais e a escolher melhor as pessoas que vão participar da sua vida. Agora, quando você forma pessoas só que gostam da política, está formando militantes. Então, o amor ao conhecimento é o oposto, justamente, de você se tornar um militante do PSOL, que são geralmente pessoas fechadas ao conhecimento, principalmente aquele que o grande argumento é gritar fascista, homofóbico, racista. Pois pessoas que não estudaram as refutações das ideias em que elas acreditaram, muitas vezes pelo próprio convívio social, como a gente vê aqui no Rio de Janeiro. As pessoas são filhas de petistas, filhos de psolista, amigo da praia, amigo da Lapa, então todos aqueles formam aquele coletivo, né, que o Olavo de Carvalho chamou de imbecil coletivo no livro de 96, se eu não me engano. É justamente isso, assim como o imbecil juvenil, que abre o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que fala desse espírito de rebanho. Então as pessoas vão se juntando por meio dessas afinidades sociais e elas acabam acreditando todo mundo na mesma coisa, mas nenhuma delas examinou aquela coisa, nem soube defini-la, né? Todos esses conceitos de justiça social, desigualdade social, igualdade, eles nunca foram bem definidos pela esquerda, assim como os conceitos que eles usam para acusar os outros, como neoliberalismo e tal. Isso nunca é examinado a fundo em todas as suas consequências, né? O filósofo inglês Roger Scruton, inclusive, ele fala muito isso. So why are so many journalists of the left? Because it's much easier to be against things than for them. To be against things, you just have to point out their faults and then say, we want the alternative. You don't have to define the alternative. Whereas if you're actually defending existing things, you're in a much more difficult position. And journalists find that difficult. They have to acquaint themselves with a bit of history, acquaint themselves with what has happened when people have tried to live without, the legal order that they've inherited and so on. And of course it's more boring, I guess, as a journalist. It doesn't make good copy to be for what's already there. Exactly. It is all about excitement in the end. But of course, people who want to stop argument, and in particular to shut up people with whom they disagree, are not contributing to the democratic process. They are, of course, bringing it to a stop. It's much more common to see this on the left than on the right. And I've certainly had this experience in England. It's always been organised leftist forces that have done this. And at a certain time I couldn't speak in universities in Britain because there would always be this welcome committee who was determined to shut me up and perhaps also use violence against me. And I think there is a reason for this, which is that the left-wing position defines itself as oppositional. It's against things. It has a vague, abstract idea of some things it's
that's in favor of, like equality or liberation or whatever, but never bothers to define that. But it knows very clearly that it's against this thing here now, and so it amplifies its own hatred of that thing by getting together in a group and thinking, you know, and entertaining these self-righteous thoughts. You know, we are absolutely together in this, and we're going to go against those people and shut them up, and we're right to do so. E já falava desde lá de 1985, 86, quando ele publicou o livro Pensadores da Nova Esquerda, refutando, examinando toda a bobajada dos pensadores que levaram ao maio de 1968. Né? Então toda aquela base ali já foi refutada pelo Scruton, assim como vários outros pensadores já tinham refutado as teses marxistas. Só que essa leitura de Roger Scruton, do próprio Olavo, de Thomas Sowell... What is the liberal premise? I guess the Rousseau notion, you know, that man is born free but is everywhere in chains, that the real problem of the world is that the institutions are wrong. If the institutions were right, then there was nothing in human nature that would cause us to be unhappy. It's the fact that we have the wrong institution. What is the conservative premise? That man is flawed from day one, and that there are no solutions, there are only trade-offs, and whatever you do to deal with one of man's flaws, it creates another problem, but that you try to get the best trade-off you can get, and that's all you can hope for. I've often said there are three questions that I think would destroy most of the arguments on the left, and the first is, compared to what? The second is, at what cost? And the third is, what hard evidence do you have? Now, there are very few ideas on the left that can pass all three of those. Nada disso chegou a essas pessoas, elas não são abertas a conhecer as ideias contrárias e elas acreditam naquele sentimento da patota. A discussão esquenta, mas no dia da revolução vai ser bem pior. Aquele povo que está botando fogo em pneu, travando as vias, ali aquele é o único momento em que ele consegue colocar para fora a sua voz. O único momento é queimando o pneu na marginal. Entendi. Eu convido aí para que vocês continuem ficando travados nas vias. E se preocupam tanto com travamentos e com pneus queimando, entenderem que isso vai piorar. A gente semana que vem vai queimar mais, e na semana que vem vai queimar mais ainda. E se vocês... Então isso é muito ruim, a gente tem que despertar as pessoas para o conhecimento. Bom, gente, então é isso, né? Isso. É um lembrete super importante. Quer dizer, você gosta de gostar de política sem ter nada na cabeça, você vai fazer besteira. Exatamente. Né? Quer dizer, você tem que ler, você tem que refletir, você tem que Como entender. muitos fizeram indo atrás de junho de 2013, né? Isso. Aquela patota comunista na rua, com tanta violência ali, o começo dos black blocs. Muita gente foi atrás achando que estava lutando por um Brasil melhor. A gente avisava, olha, meu primeiro texto sobre aquilo foi Passe Livre para a Delinquência, porque os intelectuais já estavam poetizando a depredação do patrimônio público, não é? Então não dá para entrar na política assim, indo atrás de qualquer coisa, é preciso que se entenda do que se está falando. Isso. Porque aí, se você ler, você vai chegar na sua sala de aula amanhã, a primeira coisa que você vai falar é, primeiramente, fora Freixo, né? Já fica bem melhor, né? Do que o fora Temer, que a gente pode vir a gritar fora Temer. Se o Temer ficar confirmado, tiver provado alguma coisa contra ele que mereça o impeachment, nós vamos gritar fora Temer também. Mas enquanto isso, é só papo de petista com dor de cotovelo, não é pelo impeachment da Dilma, muito merecido, e que agora as provas só vão aumentando contra ela, contra a campanha dela, a presidenta propinamente eleita, não é? Então é isso, vamos fechar aqui por hoje. É isso aí, obrigado por todo mundo aí, pela paciência, todo mundo que ficou aí até agora, todo mundo que está entendendo o risco é entregar a segunda maior cidade do país para o PSOL, que é uma tentativa de renascimento do petismo. Todo esse pessoal, inclusive o Marcelo Freixo, ele foi 20 anos do PT, ele foi de 86 a 2005, ele foi exatamente 19 anos do PT, ele só saiu de uma maneira oportunista quando apareceu o Mensalão, mas ele continuou petista, apoiou todos os candidatos, apoiou as duas eleições a presidente do Lula, depois as duas da Dilma, foi contra o impeachment, tá falando em fora Temer, é um petista, então não faz a menor diferença. O pessoal é essa tentativa de mudança de roupa do PT. E ele é um sintoma gramsciano, né? Antônio Gramsci, ideólogo comunista italiano, que pregava a ocupação de espaços para a tomada do poder político, ocupação de espaços nas universidades, no show business, na mídia, no mercado editorial. O Marcelo Freixo é um ex-professor de história, pelo menos é o que está lá no currículo dele,
É isso aí que vocês veem nas salas de aula desse país. É óbvio que essa gente é contra o Escola Sem Partido, porque vai perder... Aliás, quem que seria o secretário de Cultura do governo do Freixo? Provavelmente o Gregório do Vivier, né? Então... É brincadeira, né?